Fala galera, beleza? Como vocês estão? Na aula passada eu te apresentei o Freecam. O Freecam ele é um aplicativo de gravação de telas, onde juntamente com ele a gente tem a questão de editar a nossa gravação no próprio aplicativo. Porém, ele tem algumas limitações na versão grátis. Ele não deixa você gravar a webcam do seu computador e também a exportação dele não é feita através de formato MP4. Como segunda opção, eu irei te apresentar então o OBS Studio. O OBS Studio geralmente ele é usado por muitos streamings, tanto na Twitch TV, onde é uma plataforma somente de live, quanto no Facebook, quanto nas demais plataformas, por ser um aplicativo ótimo e consegue gravar a tela do computador, também consegue gravar áudio, conseguimos gravar com ele a webcam. E também dentro dele a gente tem várias outras opções que ele acaba sendo mais interessante do que o Freecam. Porém no OBS Studio a gravação ela se torna muito pesada, pois o aplicativo ele utiliza muito recurso, então ele acaba sendo muito pesado. Então, se você tiver um computadorzinho melhor, o OBS Studio é uma ótima solução. Se não, você poderá estar utilizando o Freecam que a gente viu na aula passada. Caso não viu, vou estar deixando o link aqui na descrição para que você volte então na aula do Freecam e utilize ele mesmo. No próximo módulo, a gente vai estar aprendendo a usar o Shotcut, que seria um editor de vídeos. Mas, por enquanto, vamos ver o OBS Studio. Bom, então assim como a gente viu no Freecam, eu vou te ensinar o passo a passo, desde a gente procurar o OBS Studio no Google, até a gente fazer o download e testar o nosso primeiro vídeo. Lembrando que o meu computador, o computador de gravação meu, ele não é um melhor computador. Então, para esse caso, talvez o OBS Studio seja muito pesado para ele. Porém, se você tiver um computador bom, com um processador bom, o OBS Studio ele vai estar rodando a sua gravação sem problemas, beleza? Bom, nesse caso então a gente vai estar abrindo novamente o nosso navegador. Podemos abrir então através do Windows Key, né? E podemos estar digitando então OBS Studio. Iremos utilizar então obsproject.com, que seria o site oficial do OBS Studio. Bom, aqui na tela principal a gente já é recarregado então por um site português BR, tanto Portugal quanto do Brasil, coisas que no Freecam, por ser um aplicativo não muito conhecido, o próprio site dele já é carregado totalmente em inglês. Porém, no vídeo anterior eu ensinei você como faz a tradução direto no seu navegador se você estiver usando o Google Chrome. Aqui a gente tem as três opções de plataformas que a gente queira baixar o nosso OBS Studio. Ele funciona tanto no Windows, quanto no Mac ou no Linux, no caso Ubuntu, etc. Aqui ele dá um alerta que a versão para Windows do OBS Studio suporta desde o Windows 8 até o Windows 10, que é o atual. Se você estiver usando, por exemplo, o Windows 7, ele provavelmente não vai funcionar, porque ele já dá o alerta que é necessário ter a versão 8 para cima. Ao lado, a gente então tem a versão e quando ela foi publicada, nesse caso, 6 de outubro. Aqui do lado a gente tem algumas opções. A gente pode baixar o instalador, que é o que a gente vai fazer. No caso, vai baixar um instalador de 64 bits. Ou a gente pode estar abaixando um instalador de 32 bits. Podemos estar fazendo download pelo BitTorrent, que seria uma forma mais rápida de fazer esse download. Podemos baixar um zip, que seria um compactável, ou podemos ver o código do OBS no GitHub. Nesse caso a gente vai utilizar apenas baixar o instalador. Se você tem dúvida qual que é o formato, qual que é o suporte que o seu computador irá usar, você pressionando a tecla Windows Pause Breaker, ele irá abrir o painel de controle. Ou você poderá pressionar o Windows E, ir em esse computador, clicar com o botão direito nele, propriedades, que ele irá abrir também o painel de controle, sistema, seguranças e sistema. Nessa tela ele irá falar as configurações do seu computador. Caso você tenha dúvidas então, se o seu computador é 64 ou 32,
você pode olhar essa variável tipo de sistema. Aqui ele está dizendo sistema operacional de 64 bits, processador com base de 64 bits. Se o seu for 64, baixe a versão 64. Caso o seu for 32, clique na opção então baixar instalador 32 bits. Nesse caso irei instalar 64. Ao clicar, ele vai então agradecer pelo download do OBS Studio. Se tiver problemas ao abaixar, se ele não gerar esse executável e começar a baixar aqui, você pode clicar aqui que ele irá fazer o processo de baixar novamente. O que o Visual Studio então traz para nós? Studio, a gente pode fazer transmissões, no caso, como eu havia citado, as lives através da plataforma. Esse é um exemplo da questão da disposição dos elementos na tela dele. Em comparação ao FreeCAM, a sua tela é bem diferente e é bem mais complexa, diferente do FreeCAM, que apenas a gente tem o botão de gravar e a gente tem o botão de, caso, rever as gravações passadas. Já o modo live dele, no caso, seria para a gente fazer alguma transmissão, caso desejasse. Ele tem apenas o modo Twitch, modo Facebook e algumas outras plataformas que ele funciona. Em funcionalidades, a gente tem a captura e mistura de áudio e vídeo. Nesse caso, a gente poderá estar gravando a tela, webcam e também a questão do nosso áudio. Aqui a gente tem filtros para fontes de vídeos com máscaras de imagens, operações de cores e chroma key. Quando a gente estará gravando ou fazendo alguma live, a gente deixa um fundo verde no nosso cenário, né? Se a gente deixar um fundo verde, ele irá apagar, entre aspas, e deixar somente você desenhado, no caso. E temos então todo o controle de áudio aqui também, o misturador de áudio intuitivo com filtros de fontes, bloqueio de ruídos, suspensão e ganho totalmente do suporte do plugin. E também temos outras configurações, né, que a gente pode estar configurando o nosso OBS Studio de uma maneira que fique melhor para a gente. E algum painel de configuração e a questão modular que a gente pode trocar de lugar as abas dentro dele. Com o meu download então do OBS Studio finalizado, eu estarei clicando 2 vezes nele, assim como a gente fez então no FreeCAM, no vídeo anterior. Bom, após então clicarmos 2 vezes e permitir a instalação, ele irá então abrir OBS Studio e a Setup. Nesse caso não tem muito segredo. Primeiramente a gente clica em Next, rolamos aqui um pouco, caso queira ler as licenças, clicamos em Next. Aqui ele escolhe, ele irá dar onde que ele irá salvar o nosso OBS Studio. Não vou mudar, vou deixar a configuração padrão e clico em Install. Aqui ele vai estar então instalando o OBS Studio em nosso computador. A instalação dele é razoavelmente rápida. Bom, aqui então ele já finalizou a nossa instalação do nosso OBS Studio. Podemos clicar então em Finish. Pronto, nosso OBS Studio está baixado e está instalado no nosso computador. Bom, então iremos abrir o nosso OBS Studio. Após ele finalizar a instalação, ele irá abrir o nosso OBS Studio de forma automática. Primeiramente, ele vai ter o assistente de configuração. Nesse caso, o OBS Studio ele irá se autoconfigurar para a opção que você escolher. No caso, temos a opção de otimizar para transmissão. No caso, a gravação é opcional. No caso, como segunda opção, a gente tem de configurar o nosso OBS Studio apenas para gravações, onde a gente não estará fazendo a transmissão, no caso, em live ou utilizando o Facebook ou a Twitch. Nesse caso, ele irá se configurar apenas para gravação. Então, ele irá otimizar, entre aspas, o seu funcionamento para apenas gravações. Então, no caso, é uma ótima opção se a gente irá apenas utilizar o gravador de tela dele. E por último, temos a opção apenas usarei a câmera virtual. Nesse caso, a gente irá utilizar apenas a câmera. A gente não quer gravar a tela do nosso computador e também não queremos transmitir a tela do nosso computador em live. Nesse caso, como o objetivo nosso é gravar a tela do computador, eu vou estar utilizando a segunda opção. Após clicar, ele dá a mensagem que ele até deixa escrito: o assistente de configuração automática irá determinar as melhores configurações baseadas nas especificações do computador e na velocidade de internet. Isso pode ser executado a qualquer momento, indo para o menu de ferramentas.
Bom, podemos clicar em avançar. Nesse caso aqui, ele vai estar configurando as nossas opções de vídeo. Em opções de vídeo, a gente tem a configuração e a resolução da tela. Nesse caso, ele está pedindo qual tela irá ser utilizado por padrão. Poderá ver ali que tem a usar a atual, no caso é a principal onde eu estou gravando para vocês, no caso que seria o monitor 1, ou usar o monitor 2, ou a gente poderá usar Full HD ou usar apenas HD. Nesse caso eu vou deixar usar a tela atual, que seria a tela principal, e ele dá em 60 fps, variando de 60 a 30, então seria a fluidez do seu vídeo. No caso, quando possível ele pega 60, se não for possível ele mantém em 30 fps. Podemos setar também algumas definições, se a gente quer que fique somente, no caso, em 30 fps, ou se a gente quer que fique em 60 fps somente. Bom, irei clicar em avançar então, e ele irá então codificar as nossas operações. De resultados finais, ele está fazendo um conjunto de testes, então, devido à opção que eu dei para ele de gravar a tela do nosso computador. Ele estará testando as gravações, ele diz ali que pode demorar algum tempo, no caso pode demorar 1 minuto. Bom, nesse caso ele já finalizou. Então, os resultados finais, ele finalizou os testes no nosso computador. Bom, nesse caso então o programa ele definiu algumas configurações referentes ao nosso computador. Então ele colocou algumas configurações que ele achou que o nosso computador ia ficar otimizado e a nossa gravação ia ficar boa. Então ele setou algumas coisas de tela, questões de FPS. Se a gente queira mudar, a gente pode clicar em voltar ou a gente pode aplicar as configurações que ele achou que seria necessário e que seriam boas. Ao clicar então em finalizar, a gente tem aqui em cenas. Nesse caso, ao clicar no maisinho, a gente define qual que é o nome da cena que a gente vai gravar. Nesse caso eu irei colocar o nome teste. Em fontes a gente não tem nenhuma atualmente. No caso a gente pode escolher qual vai ser as capturas que ele vai fazer. Nesse caso a gente tem uma apresentação do slide, a captura de entrada de áudio, poderemos capturar apenas uma janela, capturar somente a saída de áudio, capturar um jogo, caso a gente queira fazer alguma transmissão ou gravar algum jogo, entre várias outras opções. Nesse caso eu irei capturar então a tela. Então eu estarei criando uma nova captura de tela e aqui eu irei estar dando um OK. Em captura de tela ele vai me dar então uma proporção para mim escolher qual monitor que eu vou querer capturar. Nesse caso aqui eu posso selecionar entre o monitor 1 e 2, irei deixar no 1, e também tem a opção caso eu queira esconder o nosso cursor. Nesse caso eu vou dar um OK, então ele já está pegando a nossa gravação de tela. Também tem uma opção de capturar entrada de áudio. Em capturar entrada de áudio, então, eu clico em criar uma nova, clico em OK, e aqui eu escolho qual que é o microfone que eu quero capturar o áudio de entrada. Agora então a gente tem o áudio e a captura de tela no nosso computador. Podemos também estar capturando através dele a questão da webcam, que nesse caso eu estou utilizando o notebook, então, ou no caso, se o seu computador tiver a webcam, ele poderá também fazer essa captura. Ao clicar em capturar, ele dispositivo de capturação de vídeo, clique em OK, ele irá ligar a nossa webcam e no caso aqui a gente seleciona a nossa webcam. Podemos colocar no caso OBS Virtual Câmera, que ele vai ficar assim, né, fechado, ou a gente pode então definir, caso o seu notebook ou computador tenha outra câmera, a gente poderá estar definindo essa câmera aqui nas configurações aqui. Também temos as opções de desativar a câmera ou ativar a câmera, configurar o vídeo, no caso o brilho, a nitidez, contrastes, questões de efeitos, né? Controle de câmera, luz, compensação de luz. Temos outras configurações aqui da nossa câmera. Ou podemos tudo colocar como padrão. Ao clicar em OK, então, note que ele irá posicionar então a nossa câmera aqui e ele irá colocar a nossa gravação da nossa câmera em um lugar da tela. A gente poderá então estar reduzindo o tamanho,
aumentando o nosso tamanho, ou a gente pode estar movendo aonde a gente queira que apareça essa gravação da nossa webcam. Abaixo então aqui a gente tem as propriedades, no caso dos mixer de som, que seria a captura do meu áudio, a captura do áudio do sistema e as capturas de vídeo. No caso aqui é o mixer também da captura de áudio. No caso ao lado aqui então a gente tem as opções de iniciar a transmissão, iniciar a gravação, iniciar a câmera virtual, caso ou parar a câmera virtual, o modo estúdio. Se a gente clicar no modo estúdio, ele irá separar nosso aparelho em dois. No caso, o programa que ele está executando, sendo essa parte aqui, e a prévia, no caso, aparecendo uma prévia de tudo que está acontecendo no programa, no caso atual. Ou temos as opções de configuração. Opções de configuração. Essas questões de configuração é mais técnicas, então a gente pode configurar de acordo com a usabilidade nossa. Tem as questões de transmissão, né, onde que a gente pode escolher qual a plataforma que a gente já queira transmitir, e podemos conectar uma conta diretamente. Questões de saída de áudio, saída de tela. Terceira opção seria as opções de saída de tela, transmissão ou gravação. Aqui seria o local onde ele irá guardar as gravações de tela, questões de áudio, os canais, questões mais técnicas, questões de vídeo, no caso qual seria a proporção do nosso vídeo, as teclas de atalho se a gente queira iniciar uma transmissão, pausar a transmissão, interromper, parar, entre outras. Temos várias opções aqui para deixar atalhos para deixar a gravação do vídeo mais rápida. E temos a parte do avançados. Por último, temos as opções, então, a opção de fechar o nosso OBS Studio. No caso do OBS, eu não estarei gravando um vídeo dentro do OBS, pois como eu havia dito, o meu computador ele não grava no OBS Studio com uma qualidade boa devido ao processamento baixo. Porém, se você tiver o seu computador tiver um processamento bom, você poderá iniciar a gravação. Assim que deseja, ele vai abrir uma guiazinha para você finalizar a sua gravação e você pode estar editando ela. Caso o OBS Studio seja muito pesado no seu computador, como a gente havia visto no vídeo anterior, a gente tem a opção do FreeCam. Existem outros gravadores de tela no mercado. No caso, o OBS Studio ele funciona para os 3 sistemas operacionais disponíveis: Windows, Linux e Mac. Então, bons estudos e até a próxima.